Olá, pessoal. É, Desejo a vocês aí um maravilhoso final de mês de setembro. E esse mês é meu aniversário agora. E eu revendo aqui minhas aulas, eu quero deixar aqui para vocês uma retribuição para todos esses professores é, dentro da ortodontia é, que colaboraram com a minha formação, e fica aqui minha retribuição ao professor Dr. Kurt Faltin Júnior, da Unip, que tem uma formação excelente em ortodontia, principalmente ortopedia. O Bionator de Balters ele dominava como ninguém, fazia aquela disjunção também com aquele encapsulamento. E eu tive a satisfação de conhecê-lo pessoalmente no 10º congresso, né, simpósio internacional que ocorreu em 2004, Costa do Sauípe, um local maravilhoso. Quem não conhece deve conhecer, fica lá na Mata do São João, desce em Salvador, pega um carro e vai até conhecer essa região. Ali no caminho tem a Praia do Forte, onde tem o projeto IBAMA, aquele projeto do IBAMA de conservação das tartarugas, vale a pena. Então, essa aula é uma retribuição a todos esses professores, em especial ao professor Dr. Kurt Faltin Júnior, que nós tivemos essa perda recente dele. Quando eu fiquei sabendo, fiquei muito chateado, porque lá neste congresso, ele e a Carla Rachid me deram todo o apoio na época, num momento assim, que para mim estava um momento um pouco crítico, com alguns problemas que eu estava passando, mas fui muito bem recebido por eles e consegui fazer minha apresentação. Quando eu fui arguído sobre todas as dúvidas, meu inglês é macarrônico, né? Ele colou do meu lado e aí nós começamos a responder as questões e, e ele abriu aquele sorriso. Eu lembro muito bem quando me perguntaram sobre a medida 6PTV, né? No caso de avanço mandibular ser melhor, né, do que distalização de molar, que o Ricketts falava muito, e ele gostava também da análise de Ricketts como eu, e foi um sucesso, foi muito legal. Então, vamos lá passar esses conhecimentos para essas pessoas mais novas, né, que estão aí lutando por uma ortodontia de qualidade, né, dentro da odontologia. Eu apresentei, né, alguns casos clínicos relacionados à extração unilateral, que por muitas vezes são bastante indicados. Hoje em dia se extrai muito pouco, cada vez menos, né? Mas são bastante indicados para uma abordagem corretiva de uma maneira, podemos dizer assim, mais conservadora, e também resolver problemas de desvio de linha média de uma maneira mais objetiva, mais fácil, mais prática. E esses pacientes que eu fiz isso, eu tenho a felicidade de encontrar aqui no clube na minha cidade, ou às vezes correndo, uma São Silvestre, qualquer coisa do tipo, e eles sempre sorridentes, me abraçando. Olha, meus dentes estão aqui, estáveis. A gente fica muito contente, né, desse tratamento longitudinal com sucesso que nós obtivemos lá no início dos anos 2000, final dos anos 90, e até hoje, né, a gente vê todos esses casos estáveis, né? É uma felicidade muito grande poder ter esse acompanhamento em longo tempo. Nosso objetivo, né, aqui é mostrar, né, casos de classe 2, né, divisão primeira, mais paciente com uma classe 2 de subdivisão, né, apenas um lado é acometido, mas tem uma simetria facial. Então, o problema dele é só o quê? Dento alveolar. Então, esses pacientes normalmente apresentam uma linha média desviada, né? E o tratamento que nós indicamos de uma maneira conservadora
é apenas extração de um dente, corrigindo essa linha média, né? E dá uma melhor morfologia apenas dentoalveolar na arcada, sem interferir em nada mais além disso, com movimentos às vezes muito grandes, com distalizações, com recidivas, e então alguma coisa assim que é o é o novo que permanece novo, né? Que é o que a gente chama de arte, né? Por incrível que pareça, Engel, né? Nos 1900 fez a classificação de Engel, que está até hoje, né? Vigorando, não tem nada melhor. Nós sabemos que Tweed veio com diagrama para extrações, várias pessoas vieram com várias filosofias e nós hoje caímos, né? No quê? Na expansão de arcada, conservar dentes, melhor sorriso para o paciente, o que é algo que Engel falava lá atrás, né? É, não era extracionista. Principalmente porque muita extração a gente sabe que altera o perfil da pessoa, isso não é bom e altera bastante o sorriso, né? Então, é claro, nós sempre temos que ter um bom conhecimento, uma boa base, né, do que é a odontologia, do que é a ortodontia, para fazer um correto diagnóstico, né, tendo noção dos fatores etiológicos, falta de espaço, às vezes não é falta de espaço, é a cada trésica apenas que necessita uma expansão, para que nós temos, né, termos o que o pessoal bastante fala lá na Dental Press, né, lá em Maringá, na excelência no nosso tratamento e no nosso resultado de estética facial e oclusão com boa funcionalidade. Existem vários fatores, né, no desvio de linha média, né, com envolvimento apenas dentário. A mordida cruzada é uma delas. A discrepância congênita, né, do tamanho dos dentes também. Alterações de tamanho das coroas por restaurações podem ser também uma causa disso. Giroversões de dentes, às vezes corrigidos, já conseguimos corrigir a linha média. Inclinação axial dos dentes podem também causar isso. Ausência de dentes e diastemas, né? Eu lembro muito da professora Shirley Rossetto falando sobre diastemas. Fica aqui minha homenagem também para ela, que eu aprendi, fui estudar quando ela falou de diastemas genéticos, diastemas de outras origens, eu fui estudar bastante sobre isso e tudo isso vai contando quando a gente vai fazer um correto diagnóstico. Apinhamentos dentários é óbvio também, né, que é o que acontece nesses casos que eu vou mostrar para vocês. E também, por vezes, até deslizamentos oclusais, juntamente com mordida cruzada. Existem outros fatores etiológicos, né? Que pode ser o quê? Alguma coisa mais relacionada à parte esquelética, né? Como um tamanho assimétrico do corpo mandibular, tamanho assimétrico de ramo mandibular e também assimetria dos ângulos gonículos direito e esquerdo. Entre outras assimetrias ósseas que podem também estar combinadas entre elas, né? E aí já são problemas etiológicos e esqueléticos. Então muita gente fala, você é contra a cirurgia ortognática? Não, eu não sou contra a cirurgia ortognática. Existem casos para serem indicados. Agora, existem muitos casos que nós conseguimos uma compensação dental-alveolar e fugimos, né, de um tipo de tratamento desse, que é muito invasivo, demanda internação, uma série de coisas que às vezes fica muito custoso para o paciente, para um resultado que às vezes, de uma maneira mais simplista e mais objetiva, nós conseguimos resolver isso. Então, como eu citei Engel para vocês, né, se a gente for ver um capítulo de diagnóstico que foi adicionado na 8ª edição do livro, né, de Engel, foi impresso apenas na Alemanha em 1913. Grungeber, né, esse autor, descreve e demonstra, né, o uso de uma maneira, né, que é o simetroscópio,
para fazer o estudo das assimetrias dentárias. É alguma coisa que hoje em dia a gente não vê mais nos cursos, mas eu lembro que lá na Federal do Rio de Janeiro, onde nós tivemos o primeiro curso de mestrado, iniciado pelo professor Dr. Edmund Martins, né? Um mineiro radicado no Rio de Janeiro, mostrava, né? E ensinava, mesmo na graduação, né? Nossos professores, eu fiz lá, Federal do Rio de Janeiro, a graduação, o uso dessas placas para quê? Para um diagnóstico, né? Das assimetrias dessas arcadas dentárias. A linha média, normalmente, né? Está envolvida, né? Como Lewis, em 1976, relatou, acompanhado de mordida cruzada posterior, com deslocamento mandibular, né, que é o deslize oclusal, inclinação dos dentes anteriores, superiores e inferiores, deslocamento lateral da mandíbula, por contato prematuro, às vezes, um ajuste, pequeno ajuste oclusal, nesses casos está indicado, né, porque pode estar levando até um trauma dental, né, que facilmente analisado por espessamento do espaço do ligamento periodontal, mobilidade, entre outras coisas. Arcos realmente assimétricos e combinações de todos esses fatores. Então, isso aqui que vocês veem é muito encontrado quem? Em mordida cruzada. Então, a gente percebe, né, que o paciente ainda está em formação. Se você não corrigir aquela mordida cruzada de maneira precoce, ele vai ter um desenvolvimento assimétrico, né, dessa corpo e ramo da mandíbula, com deslocamento, né, às vezes, da cabeça da mandíbula dentro da cavidade articular, e isso tem que ser corrigido o mais rápido possível, já, né, alinhando a sua linha média. Então, é por isso que existem, às vezes, certos casos, que a gente começa lá com 9, 10 anos, né, e às vezes leva um pouco mais de tempo para você definir na dentição permanente. E às vezes, com a erupção, né, do segundo, ou às vezes até do terceiro molar, existe a necessidade depois de fazer um pequeno retratamento, que nesses casos, aí sim, né, a gente pode perceber que os alinhadores vão caber nessas indicações muito bem, porque aí às vezes é só, né, um realinhamento ali que é necessário ser feito e resolver o problema de um tratamento que você já fez, e o paciente sabe, né, que o dente não fica estático ali na boca, ele pode mudar de posição, né, e dar o que a gente chama de recidiva a longo prazo. Então, os alinhadores vêm para fechar isso daí de uma maneira bem fácil, né? Eu acredito muito nisso para os alinhadores. Então, em 1986, esse autor, o Profit, né, falando, né, de uso de elásticos de classe 2, classe 3, ele relata que, né, grandes desvios é difícil ser corrigidos, né, de uma maneira sem que se faça, às vezes, extrações assimétricas. A gente sabe que essas extrações assimétricas, para você fazer uma mecânica, você precisa ter uma boa ancoragem, você precisa ter um bom conhecimento de movimento dentário, não é uma coisa muito simples, né? E essas discrepâncias de linha média, né, como esses autores aqui dizem, você consegue, né, corrigir na região anterior de uma maneira estética, né, de uma maneira que você tem um bom resultado quando o paciente sorri, né? Você vê que realmente foi feito um tratamento ali com ótima qualidade. Hoje nós temos, às vezes, a necessidade de aumentar um pouquinho o segundo pré-molar para ele ficar com um volume um pouquinho maior. Nós temos esses fragmentos, né? Eu estou revisando agora um artigo falando, né, sobre sinterização, né, dessas novas porcelanas, né? Então, é uma revista internacional muito boa, que nós fazemos bastante revisões para eles. E a gente sabe que tem vários recursos para você ter um final estético muito bom, porque às vezes um pequeno diastema que fica sobrando ali no local da extração, você vai lá e coloca, né? Aumenta um pouquinho do tamanho do dente, o segundo pré-molar, você aumenta um pouquinho, você fecha o espaço ali com sucesso, fica estético, maravilhoso. Então, nós, né, entendemos que toda essa evolução de tecnologia vem para melhorar os nossos tratamentos dentro da odontologia, dentro da ortodontia, de uma maneira com sucesso muito bom.
Então, aqui, mostrando as inclinações na região anterior, que às vezes podem causar um desvio de linha média, ou às vezes, mesmo como eu falei, uma mordida cruzada, né? E essas linhas médias, quando alguém que tem, né, uma noção de estética, né, proporções divinas, tudo isso, vê aquela linha média cruzada, incomoda, né? É como quando a gente escuta algum brasileiro falar assim, ó, é o meu esposo, né? É meu marido, né? Esposo não existe, parece que dói no ouvido, né? Minha esposa e meu marido, né? Quando fala meu esposo, a gente não que nós somos chatos, né? Eu não sou chato, eu não sou um coroa, sei lá como vocês queiram chamar, um chato, mas realmente dói, né? Porque não pega bem. Às vezes a gente até fala, né? Brincando, né? Assim, não é um tom de humilhar ninguém, nem tirar o sarro de ninguém, mas a gente fala brincando assim, porque não pega bem a certos tipos de é, posicionamentos, considerações em relação a certas coisas que incomoda a gente, né? Então, Arnett, né, que esteve aqui no Brasil, o professor Jurandir Barbosa uma vez trouxe, e eu lembro numa aula que a gente assistiu aqui em Águas de São Pedro, ele falava, tem muita coisa que você vê, mas você não enxerga. Então, que você precisa ser apresentado. Que é mais ou menos baseado no que lá atrás Leonardo da Vinci dizia, né? É, você, às vezes, olha, mas não consegue. Por isso que o professor está ali, para te mostrar certas coisas que, às vezes, você não tem experiência nisso. Nós já temos mais experiência, estamos ali para te mostrar que tem alguma coisa ali que está justificando essa classe 2, né? Às vezes de maneira assimétrica, que você pode resolver de uma maneira ou de outra, né? Então, a análise facial do Arnett, né, que ele é um exímio, né, cirurgião bucomaxilo, nos traz toda essa noção de estética facial. Existem outras várias hoje modernas, né, mais atualizadas, mas fica aqui, né, meu agradecimento a todos esses professores que nos transformaram em bons profissionais por causa dessa curva de aprendizado que nós tivemos com eles, né? Então, a gente normalmente faz uma análise fotográfica, né, frontal, podendo usar um fio dental ou um fio vareta 0,20, né? Quem tem no consultório tem desse tipo de fio, né, que tinha que contornar, fazer dobras, né? Hoje a gente tem um metal, né, que são fios ótimos, tem outros fios aí. Até eu fiz uma revisão recentemente, está publicado pela MDPI, o fio mental, né, que ele aceita dobras, né, ele tem uma memória, é um fio excelente para finalização de casos. Então, a gente faz essa análise, né, facial através de um fio 0,20 ou mesmo um fio dental. Para o quê? Olha aqui, ó. De maneira longitudinal, nós descobrimos, né, que o Arnett, né, falava lá atrás, ó. Aqui, ó, ponte nasal, ponta do nariz, filtro, né? E aí você vai descobrir, né? Utilizando aqui embaixo a ponta mental, a ponta do mento, né? Aonde está o desvio de linha média superior e inferior. Uma maneira simples, né? De você fazer isso rapidamente no seu consultório. Às vezes sem ter que usar recursos difíceis, né? Ou que possam te enganar. Fica aqui uma dica para quem está iniciando na ortodontia. Então, foi isso que nós fizemos nesses casos clínicos que nós vamos apresentar para vocês de uma maneira bem simples. E aí, através dessa análise, nós vamos ver, né, qual é o envolvimento. As linhas médias do mento e do incisivo inferior estão 3 milímetros à esquerda. O Arnett considera, né, que o problema está mais relacionado às arcadas dento-alveolar e não um problema esquelético, certo? Às vezes pode ocorrer aí um problema, né, de apinhamento dental, isso ser um pouco maior e não ter também envolvimento esquelético, seja apenas mesmo dento-alveolar. Então aqui nós antigamente, né, tínhamos no consultório todas essas
esses modelos que podem ser hoje impressos, né, no seu consultório. Hoje todo mundo tem uma impressora dentro do seu consultório, 3D, então você vai lá, imprime e faz uma avaliação com o cimetroscópio, de uma maneira rápida. E aí você vê, né, através dessas transferências de pontos, né, esses eixos todos, aonde está o desvio da linha média. E pode o quê? Ter um diagnóstico clínico, né, auxiliado por outros tipos de diagnóstico, seja ele radiográfico, ou mesmo digital, ou mesmo em modelo, ou um modelo impresso, modelo de gesso a gente usava antigamente, pode ser um modelo impresso. Você tem o quê? Uma maneira, né, de você ver melhor. É claro que isso é muito mais acadêmico, né? Porque um dentista com 10, 15 anos, um ortodontista com 10, 15 anos, ele já bate o olho assim, só com fio dental, ele já dá uma olhada assim, já vê onde realmente está o problema, porque ele já teve uma curva de aprendizado boa, então fica mais fácil ele passar um fio dental e saber onde é. Essa paciente nos procurou com 25 anos de idade, em 94, e nós decidimos fazer o quê? A extração, né? Apenas do primeiro premolar do lado direito. Olha aqui, né? Cefalometria, para nós termos uma noção também, né? Vale muito. Muita gente, mas para que vai pedir uma radiografia lateral? Se esse paciente tiver algum problema de respiração bucal, nas vias aéreas, alguma coisa que você suspeite, talvez a sua recidiva vai ser muito mais rápida do que você possa esperar. Então, são bases, né, que têm que ser conservadas, né? Fazemos essa avaliação. A panorâmica sempre é importante você ter também, né? Desculpa aqui, eu acho que eu pulei a panorâmica. Faltou a panorâmica aqui, mas eu acho que no final a gente vai poder comparar. Então, aqui nós fazemos um plano de tratamento. Eu conheço o professor que ele falou que é importante você desenvolver um plano de tratamento, principalmente na sua fase acadêmica, de primeiros casos que você trata, que aquela casuística vai te preparando para um melhor diagnóstico. É claro que depois de 15, 20 anos, você já sabe mais ou menos o que tem que fazer. Você faz um rascunhinho ali só para não esquecer, porque muitos pacientes você acaba esquecendo. E aí você faz um plano de tratamento. Quando você faz um bom diagnóstico, um bom plano de tratamento, o resultado normalmente é de sucesso. Quando você faz um mau diagnóstico, um mau planejamento, aí não é mais um planejamento, é um planejamento, como esse professor dizia. E aí você não vai ter bons resultados. Então aqui, vocês podem ver esse caso, né? Inicial. E aqui no final, linha média desviada. Usamos aqui uma contençãozinha com fio de pesca, para não ter realmente abertura, até, né, todas essas fibras, esses dentes assentarem, né? Depois você vai lá e remove, depois dos 5 anos, né? Porque muitas vezes o paciente não usa a contenção e às vezes nem usa o elástico, nem usa o alinhador, e aí fica aquela briga, né? Na relação médico-paciente, dentista-paciente, né? Nós sabemos muito bem disso. Então tá aqui, ó, uma classe 2 do lado direito, uma classe 1 do lado esquerdo, antes e depois. Quer dizer, com certeza esse paciente consegue, né, ter guia pelo canino, abrir alguma coisa, mastigar com proteção pelo canino das articulações. Ele vai ter uma oclusão funcional, né? E aí mostrando, né, de uma maneira mais próxima, né, essa contençãozinha aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, com fio de nylon 0,9, aí tem fio mais grosso. 0,9 é suficiente, você cola ali, já dá uma estabilidade. E aí o sorriso dela, né? Eu encontrei com ela num show agora recente, não, acho que foi na piscina lá no São Carlos clube que eu frequento aqui em São Carlos, e ela continua com esse sorrisão bonito. Isso é uma satisfação muito grande. Eu até brinquei com ela, e aí, tá tudo estável? Como é que tá? Não, tá tudo ótimo. Foi muito bacana. Então, aqui no final, né, nós vemos que tá tudo encaixadinho.
E o tratamento foi concluído de maneira satisfatória, né? Relação molar de classe 2 no lado direito, mais classe 1 no lado esquerdo. E os caninos, como a gente gosta de chamar, né? Quem tem os ensinamentos na técnica do straight wear, né? Do arco reto. Classe 1 de canino, dando uma boa interpretação e fechamento do espaço, né? Como Wurtz, né? Em 1975, relatou que nós podemos fazer isso, conseguir isso, quando nós deixamos o lado que nós fizemos a extração, o molar ligeiramente girado, que ele ocupa um pouquinho mais de espaço e você acaba tendo uma melhor intercuspidação. Então, tudo isso está na literatura. Você vai falar uma referência de 1975, mas é fantástica essa referência. Como é que eu não posso citar num artigo uma referência antiga? Eu fico, sabe, chateado com as professoras, às vezes, que vêm pôr defeitos, às vezes, no trabalho, sensacionais, certos. Essa referência antiga, mas, nossa, uma referência sensacional, sabe? Não pode ser deixada de fora, jamais, sabe? Então, professoras e professores, claro, desculpe, que às vezes a gente fala no feminino, masculino, então, sabe? É a mesma coisa, tá? Tudo bem, entendam como quiser. Então tá aqui, ó. Olha o molarzinho aqui ligeiramente girado. Ocupa mais espaço. Às vezes você nem precisa aumentar esse diastema aqui a longo prazo, com um fragmento, com alguma coisa de porcelana aqui, que se usa muito bem hoje, sabe fazer muito bem isso, né? Cada vez está melhorando mais isso, com sinterizações mais adequadas para cada caso, né? Ou mesmo uma resina muito bem feita, né? Quando é a necessidade, né? Ou a melhor indicação. Aqui outro paciente nosso, tá com essa cara de bravo assim, mas ele é de boa. Também, olha, ele tinha, né, uma classe 2 de canino do lado direito, molar também, e ele tinha esse molar condenado por um tratamento endodôntico que acabou dando um certo problema para ele. Nós sabemos que cada organismo reage de um jeito, né? Às vezes também está numa fase do paciente que ele não está com uma boa imunidade. Nós sabemos que essa Covid aí alterou a imunidade de todo mundo. Então, esse dente que nós vemos aqui, ó, ele teve a necessidade de ser extraído. Se você perceber do lado de cá, ele já não tinha o primeiro molar, era um segundo molar que nasceu no primeiro lugar do primeiro molar e aqui o terceiro molar no lugar do segundo. Então nós o que? Optamos o quê? Vamos igualar tudo isso. Talvez por isso que ele não era realmente uma classe 2, apesar de que ele tem uma origem o quê? Oriental, né? Croata. Então nós sabemos que lá as classes 2 são tipo 2, né? Muitas vezes, né? Então tem essa origem genética, né? Que nós hoje é muito bem estudado, né? Em polimorfismos genéticos por causa desses cruzamentos raciais, como cada paciente metabolize uma medicação, né? Tudo isso faz parte do aprendizado de um aluno, né? Que tem que estar o quê? Hoje ligado em tudo, para ele poder fechar melhor seu diagnóstico para cada paciente. Então tá aqui. Radiografia inicial, em 96. E aqui a panorâmica. Olha aqui. Me lembrou nosso professor lá da Federal, Manguinha, MF, Mauro Ferreira. Ele falava, que beleza, né? Você vem aqui na radiografia hoje, panorâmica, e tem uma visão geral. Que beleza. Ele falava, quem estudou lá conosco lembra muito bem desse professor. Ele era professor em Valença também, uma universidade muito boa também no interior do Rio de Janeiro. Eu tenho grandes amigos lá. Então tá aqui, ó. Inferior a gente já viu que tem algumas lesões aqui, severas. Então você já faz um diagnóstico geral, né? Não precisa às vezes ficar tirando radiografia dente por dente, ou mesmo algum exame mais custoso. Se a gente vê que precisa de um outro exame melhor, mais específico, ótimo. Se não, só uma panorâmica já nos ajuda bastante. Uma tomada lateral
e uma panorâmica. Ó, se precisar uma póster anterior para fazer um melhor diagnóstico de linha média, ou hoje tem as tomografias, né, Conibin, todos esses recursos, ressonância, cintilografia, caso de classe 3, que você fica desconfiado que o paciente está tendo uma recidiva de classe 3, a gente vai lá ver o sítio de crescimento, às vezes, na cabeça da mandíbula. Então, existe uma porção de recursos aí que o dentista tem que ir agregando, né, aos seus conhecimentos, para não correr o risco do quê? Dele ter uma recidiva muito rápida. Uma recidiva a longo tempo, se o paciente for brigar com você, você fala assim, ó, pera aí que eu vou ligar para o doutor, vocês me ligam, pode me ligar, eu vou conversar com ele. Eu tenho uma certa experiência, recidivas, terminou bem? Terminou ótimo. Ah, depois de 5, sabe? Não sei, às vezes você fumava cachimbo, sei lá, charuto, sei lá, o que você, sabe? O que mais? Você abria garrafa com a boca, aí você deu recidiva em 2 anos. Você usou a contenção também? Não. Ah, então, você está querendo, desculpa, brigar com. Também isso não pode servir de desculpa, né? Para o profissional que não termina bem, né? Ah, você faz isso, isso aqui. Se você vê que não está, você começa a investigar nele, falou, você tem que parar com isso porque você está dificultando a nossa movimentação dentária. Senão, se você quiser um bom resultado, você não vai ter. Você tem que parar com isso, né? Não tem, tudo faz parte aqui do planejamento, da conversa, né? Nós dentistas, eu não quero dizer que nós somos mais que ninguém, mas nós temos um estudo na área de saúde quase igual ao do médico. Além de tudo, temos que ser engenheiro para saber projetar. Antigamente se chamava ponte, ou mesmo implante, você tem que ter um conhecimento de engenharia, de estrutura óssea, de tudo isso. Materiais dentários nós estudamos, eu acho que mais do que até muitos químicos que a gente vê hoje, que a gente vai conversar aqui. E por aí vai, sabe? A minha intenção com esses comentários não é criar atrito. Minhas intenções são o quê? Levantar essa lebre, como a gente levantar esse assunto com os formadores de profissionais atualmente e com os estudantes atualmente. Não adianta um ficar enganando um ou outro e não vai ter bom resultado nunca, né? Não vamos gerar riqueza dentro do nosso país, não vamos ser um país aí próximo da Austrália, sei lá, da Coreia, vamos ser países próximos desses países, infelizmente, aí, como a gente vê por aí, que estão se tornando, né, cada vez piores, né? Então, essa é a nossa intenção, levantar esse assunto nesse sentido, positivo, nunca negativo. Às vezes um comentário negativo, mas é mais para ressaltar o que é o que. As coisas boas, positivas para a formação de profissionais e para a formação da nossa sociedade de uma maneira melhor. Então tá aqui, olha, fizemos a extração do primeiro molar do lado direito. Olha lá, fizemos o quê? Ah, mas você usou durante todo o tratamento essa ancoragem? Não. Ah, às vezes, né, porque eu aprendi com não sei quem, não precisa dessa ancoragem. Então eu falo, não, o que eu faço é o quê? É uma segurança, né? Primeiro vamos conseguir colocar o canino em chave de classe 1, no lugar legal. Colocamos lá, aí soltamos isso daí. Aí, esse molar, muitas das vezes, vem sozinho no lugar e fecha tudo bonitinho, tá? Agora, fica difícil se você não consegue colocar o canino, você perde sua ancoragem, aí depois, para você colocar esse molar lá para trás, normalmente ele inclina, e aí começa a dar recidiva, e aí você continua com o paciente classe 2 desse lado, mesmo com a extração, que a gente vê muito, né? Desculpa, mas de vez em quando eu tenho que, né, ressaltar o que está sendo feito aí, umas maneiras que a gente fica chateado com toda essa riqueza, né, que foi passada para mim e para outros profissionais dentro de universidades públicas, né, vários cursos nós pagamos, sim, com certeza, né, não é fácil manter também um aluno com dedicação exclusiva dentro de uma universidade pública, então nós sabemos que tudo isso, fica aqui minha opinião, né, nós conservávamos nas nossas universidades públicas, mas aluno que faz 2 anos e desiste, não tem direito mais de fazer universidade pública, vai fazer particular. Ou ele termina aquela e faz um vestibular de novo e pode entrar de novo, ou então ele perdeu o direito de continuar fazendo curso. Por quê? Porque qualquer profissão é difícil. Então você termina essa, aí você vê bem se é isso mesmo que você não é, faz outra. Qualquer profissão é difícil, qualquer curso é difícil. Não adianta ficar fazendo cursinho também, 2, 3, 4 vezes, até, sabe, você está com 40 anos e não está com graduação nenhuma. Olha o prejuízo que você
causou nas universidades públicas e para todos nós. É a minha opinião, não sou o dono da verdade. Então tá aqui, olha aqui, nós vamos puxando dente a dente, com ancoragem, até o quê? Conseguir o quê? Funcionamento de classe 1. Linha média centrada. Se o molar girar um pouquinho para mesial, não fique chateado. Às vezes você está evitando uma abertura de diastema no local que foi feita a extração. Olha lá. 4 anos após o final, olha. Estabilidade maravilhosa. E aí, olha. Eu já estava mais feliz. Eu tinha arrumado um emprego bom. Aí ele já estava mais sorridente. Agora, ultimamente, eu encontrei com ele, ele anda meio triste. Ele torce para a Croácia e o time dele não fica campeão do mundo nunca, né? Aí, não é que nem nós brasileiros, né? Não, eu tô brincando. Ele é brasileiro, bom brasileiro também. Ele fica feliz também porque o Brasil já ficou, né? Tetra, né? Penta, sei lá. Esqueci agora. Tá ótimo. Então tá aqui, ó, finalização, né? Olha aqui, formato do arcado, uma ligeira rotação mésio-palatina dos primeiros molares, ótimo, sem problema. Nesse caso, né? Então, os casos clínicos, né, que nós apresentamos aqui mostra que às vezes uma simples extração de um dente, você sabe que já está dando problema, um dente que às vezes facilmente você remove ele e consegue resolver todo o resto, do que às vezes tem que ficar tentando uma distalização, invadir o espaço 6PTV, né, como o Kurt lá, nesse congresso que a gente teve maravilhoso lá em Salvador, em Costa do Sauípe, adorou quando eu respondi. Se você invade o espaço 6PTV, às vezes, nesse caso não um adulto, mas no caso de uma criança, a hora que o terceiro molar faz erupção, o que ele faz? Manda tudo para frente novamente. Então tudo isso tem que estar na cabeça, né, de um bom ortodontista. Então aqui, né, quando ocorre a simetria facial, como nós falamos, né, nessa avaliação de Arnett e Bergman, aí o caso realmente é necessário uma radiografia posta anterior, uma melhor avaliação gnatológica, tudo isso para quê? Para, se for o caso, se fazer uma distração osteogênica, né? Ou mesmo uma cirurgia ortognática. Tudo isso hoje, a cirurgia evoluiu bastante, mas para casos, né, realmente necessários, né, que tem uma simetria facial que você vê nitidamente, né, e necessita uma intervenção maior. Se não, uma extração unilateral, né, isoladamente, pode corrigir tudo isso de uma maneira com resultados satisfatórios de estética e de funcionabilidade oclusal para o paciente. Então, nós sabemos, né, que os métodos de diagnóstico na ortodontia eles evoluem muito rápido. E o clínico se depara diariamente com diversos tipos de maloclusões em seu consultório. Com sua formação científica cada dia mais enriquecida, não pode se distanciar, às vezes, de análises objetivas para se obter um bom plano de tratamento, um excelente, né, resultado de tratamento com estética e funcionabilidade. Então, está aqui, né, a minha avaliação final. O nosso principal objetivo, né, foi mostrar uma forma de abordagem, enfatizando a importância de que cada caso clínico tem que ser avaliado sob uma luz de um grande conhecimento científico em ortodontia e ortopedia facial, né, para que você tenha um bom resultado no seu tratamento. Nós tivemos, né, após essa apresentação, a felicidade, né, de publicar nessa revista excelente da Dental Press,
uma revista clínica de ortodontia. Eu tenho, acho que, pelo menos uns 3 artigos publicados nessa revista lá de Maringá, mostrando, né, esses 2 casos clínicos que tivemos um ótimo resultado. Então, fica aqui o meu agradecimento, né, a todas essas instituições. Lá em 2003, 2004, eu tive uns problemas também pessoais e esse pessoal todo se uniu me ajudando para que eu não fosse, naquela época, já cancelado dentro da ortodontia, né, ou mesmo dentro de qualquer profissão, para que eu pudesse continuar desempenhando meu papel de profissional, de boas intenções, né, de maneira íntegra. Santo ninguém é, mas nosso objetivo realmente é estar sempre do lado do paciente, né, beneficiando a qualidade de vida do paciente, independente de políticas, de ideologias, de qualquer coisa desse tipo, né? Que eu acho que hoje precisa ser nós todos ficarmos bem atentos, né? Que tem muitos profissionais nossos que estão indo para fora do país, não sendo aproveitados aqui por motivo de vaidade, às vezes, de certos líderes políticos, líderes ideológicos, líderes universitários, líderes em certas coisas, que é muito chato para a nossa população brasileira perder esses valores. Nós temos que nos alinhar, nos organizarmos aqui e tornarmos um país, como eu sempre digo, próximo da Austrália, né? Independente de qualquer coisa. Lugar de fazer política ou qualquer outro tipo de coisa é lá, na profissão, na universidade, é inovação, é seriedade, é ciência, tecnologia. Fica aqui meu recado e meu agradecimento mais uma vez a todo esse pessoal que sempre me apoiou nessa época aí de 2003, 2004, e vamos com um pensamento positivo sempre, que o nosso país vai voltar a ser um líder dentro da odontologia, como sempre foi. Forte abraço a todos. Fica aqui, esses meus endereços aqui, eles estão alterados.